Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos com mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre sistemas prediais. Como funciona o sistema predial de modificação com vários pavimentos, né? Acima de 10, 12, 15 pavimentos. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar essa configuração e vou explicar o passo a passo dessa configuração. Muita gente tem dificuldades de entender como funciona o sistema predial, pede para a gente fazer um vídeo aqui no canal e hoje esse vídeo é para você, beleza? Então vamos lá! Então olha aqui pessoal, no sistema predial nós temos primeiramente o transformador, né? Então a maioria desses prédios maiores aí você vai ter uma subestação, tá? E essa subestação vai servir para poder alimentar todo o sistema predial, medição do condomínio, medição de serviço e também os apartamentos, tá? Então você tem um transformador. Pessoal, geralmente esse transformador é da própria concessionária, tá? Então algumas normas exigem aí que para subestações compartilhadas, que a gente chama, ou seja, uma subestação para várias unidades consumidoras, para várias medições, a gente utiliza um transformador da concessionária, tá certo? Então esse transformador costuma ficar na rua, na calçada, de forma aérea, tá? Então tem uma subestação aérea lá que vai descer a alimentação do secundário do transformador e vai direto para o sistema predial. Quando ele chega aqui no transformador da concessionária, a gente tem a derivação antes da proteção geral, onde eu vou ter a medição de serviço, tá? Então eu faço a medição de serviço e na medição de serviço a gente tem aqui o quadro geral de serviço. Vou explicar para vocês o que vai significar isso já já. Então antes da proteção geral eu derivo aqui para a medição de serviço, quadro geral de serviço. Depois eu tenho aqui o quadro de distribuição geral. Nesse quadro de distribuição geral, pessoal, eu vou ter disjuntores de cada centro de medição, certo? Então eu vou ter centros de medição para várias unidades consumidoras e desses centros de medição eu vou levar até os meus apartamentos, tá certo? Então aqui vai ter a medição de cada apartamento e nessa medição de cada apartamento vou derivar e vou alimentar aqui para cada apartamento. Do QGD também, do quadro de distribuição geral, a gente vai sair para a medição do condomínio e da medição do condomínio para o quadro geral do condomínio, pessoal. E no quadro geral do condomínio você vai alimentar quadro do térreo, quadro do subsolo, tá? Esses quadros lá para poder fazer alimentação de iluminação e tomadas dessas áreas, tá certo? Então, esse aqui é o resumo de um sistema predial. Você tem um transformador da concessionária, certo? Geralmente ele está lá na calçada, vai descer, deriva antes a proteção geral para medição de serviço e quadro geral de serviço, né? Então, olha só, eu meço para depois alimentar, tá? Ah, Moacir, se aqui for uma carga muito grande que se fosse somente trabalhar com ela, daria um projeto de subestação, por exemplo. A medição tem que ser para média tensão, para grupo A, por exemplo. Então, se aqui for para medição de serviço, fosse uma subestação de 112,5 kVA, por exemplo, você teria que uma medição própria, como se fosse uma subestação mesmo, tá? Então, dependendo da carga, você vai medir de forma diferente. Da mesma forma acontece na medição do condomínio, tá? Derivo antes aqui, vou para a medição do serviço, quadro geral de serviço. Quadro de distribuição geral também vai para a medição do condomínio, quadro geral do condomínio. E também aqui os meus disjuntores vão fazer a alimentação dos centros de medição. Cada centro de medição vai alimentar e vai ter as unidades e os medidores para cada apartamento. Então esse aqui é o resumo do sistema predial, pessoal, muito simples aí de você conseguir entender. Agora eu vou mostrar para vocês o que significa cada item, tá? Vamos lá. Aqui você tem o quadro geral de distribuição, pessoal, que é exatamente esse quadro aqui que vem do tráfego da concessionária. Se você observar bem, o que está derivando antes da proteção geral é o que vai para a medição de serviço. Tá? Então, isso aqui, ó, você pode observar o disjuntor da medição de serviço e ele está derivando antes do meu disjuntor caixa moldada de proteção geral, tá certo? Então, ele deriva antes e vai para a alimentação da medição de serviço. Como você pode observar aqui, ó, essa derivação aqui, ela está dentro do QDG. Até para ficar mais fácil, esse desenho aqui poderia ser derivado aqui, ó, exatamente antes do QDG, ou então bem na ponta do QDG, para mostrar que ele está realmente no QDG, tá? Então, só para você entender, aqui a gente tem a medição de serviço. Nessa medição de serviço, você está derivando antes da proteção geral para poder fazer a alimentação. Aqui eu vou direto para a medição de serviço, tá certo? Aqui é o meu sistema de supressor de surtos, né? Que eu tenho os disjuntores de backup. Aqui também eu estou utilizando até proteção para o neutro, né? De sistemas de proteção contra surtos. Então, aqui eu tenho 4 DPS e 3 disjuntores de backup, tá certo? Nesse caso aqui, eu não secciono o neutro, tá? Para a questão do DPS.
Beleza? Esse aqui é o meu disjuntor de serviço. Daqui eu vou para a medição de serviço e da medição de serviço eu vou para o quadro geral de serviço, tá certo? E aqui você pode observar aqui embaixo os disjuntores de cada medição, de cada centro de medição, tá? Cada centro de medição vai ser um conjunto com vários medidores de cada apartamento. E cada centro de medição tem um disjuntor geral para ele, tá certo? Ah, Bossi, como é que eu acho o disjuntor geral desse centro de medição? Você faz o cálculo de demanda total, né? Para unidades consumidoras, faz o cálculo de demanda total para cada ponto e aí você alimenta esses centros, né? Geralmente você vai ter aí a compra de kits desses centros de medição e vai comprando, por exemplo, eu quero um kit de centro de medição de 30 medidores, de 25 medidores, e assim por diante, e vai montando. Cada kit de centro de medição tem um disjuntor geral de proteção, tá certo? Então você vai ter aqui esses disjuntores. Cada disjuntor desse aqui está derivando para um centro de medição. Então aqui eu vou ter 4 centros de medições e também o disjuntor, que vai ser o disjuntor geral do condomínio, que vai alimentar a medição do condomínio, chega na medição do condomínio, faz a medição e da medição do condomínio vai para quadro geral do condomínio, beleza? Então esse aqui é o meu quadro geral de distribuição, meu quadro de distribuição geral, ou quadro geral de distribuição, tanto faz. Aqui são as notificações, risco de choque elétrico e placa de advertência é obrigatório pela 5410, beleza? Não vou entrar aqui na distribuição da configuração desse quadro, mas é só para você conseguir entender melhor como funciona esse sistema através dessa diagraminha aqui que eu mostrei para vocês, né? Então, transformador, medição de serviço, QGD, QDG, né? Sai tudo antes por aqui, beleza? Tudo acontece aqui dentro do quadro geral de distribuição, tá? Então, pessoal, para você ter em mente quando você pegar um projeto predial, o que você tem que ter em mente? Por exemplo, o quadro geral de serviço. O que o quadro geral de serviço alimenta? Então, geralmente ele vai ter aí, ó, o quadro de incêndio, tá? As bombas de incêndio. Por isso que eu derivo antes da proteção geral, porque em caso de qualquer emergência, eu não vou ter meu disjuntor aí sendo desarmando e aí fazendo com que as minhas bombas de incêndio para proteção do meu sistema elas sejam desativadas, tá? Então, por isso que eu tenho que derivar antes da proteção geral, né? Quando eu falo proteção geral, o disjuntor geral que está lá no QGD tem que derivar antes dele para realmente conseguir proteger minha edificação em caso de incêndio, tá? Então a gente tem também quadro de bombas, tem o bomba de recalque, esgoto pluvial também, a gente deixa no sistema de quadro geral de serviço. Pressurização, né? Alguns sistemas de prediais possuem pressurização, então a gente tem que ter também a alimentação para o quadro de pressurização, que veio antes do quadro geral de serviço, e ETAC, estação de tratamento de água cinza também, alguns prédios aí mais novos estão tendo, então é importante também você alimentar no quadro geral de serviço. Depois você vai ter aqui o quadro geral do condomínio. O que o quadro geral do condomínio alimenta? Quadros do térreo, quadros do subsolo, certo? Quadros respectivos aí para o térreo, alimentação de iluminação, tomada, seja lá o que for. Quadros do térreo, quadros do subsolo, elevadores, barrilete, certo? Não tiver lá no barrilete também tem que alimentar. E áreas de lazer do condomínio. Então você vai ter um quadro geral do condomínio, né, que vem depois da medição, para poder fazer a alimentação de cada sistema, de quadro do térreo, subsolo, elevadores, barrilete, etc. Beleza? Então tenha em mente isso, tenha em mente quando você, projetista, começar a fazer um projeto predial, tenha em mente isso, vou ter o quadro geral de serviço, né, que vai alimentar quadro de incêndio, quadro de bombas, de recalque, esgoto, pressurização, ETAC, e eu vou ter o quadro geral do condomínio, que vai alimentar os quadros do térreo, subsolo, elevadores, barrilete e assim por diante. Beleza? Outra coisa que você tem que estar muito atento a sistemas de predial é a localização do centro de medição. Então, depois que você tem isso em mente, como é que vai funcionar um sistema predial, você tem que ter em mente também e poder analisar qual vai ser a planta baixa, né? Pegando a planta baixa, e analisar também onde é que vai ser localizado. Quadro geral de serviço, medição geral de serviço, certo? Quadro geral do condomínio, medição geral do condomínio, os centros de distribuição, né? Onde é que vai ser localizada a minha subestação? Então aí vai depender muito da planta baixa que você tiver aí do seu cliente, beleza? Então aqui, pessoal, eu peguei um trecho da minha concessionária NTC04MUGO. Vocês podem observar aqui, seguidores do canal, inscritos nossos, que a gente sempre trabalha com essa concessionária, porque é uma concessionária que a gente realmente domina, tá? E a gente trabalha bastante com ela, que mais não difere muito das outras concessionárias. É óbvio que você tem que pegar e ver o que a sua concessionária vai falar, tá? Então, o que você vai ter? Os centros de medição deverão ser instalados. Aqui ela vai falar para a gente onde deve ser instalado o centro de medição. Preferencialmente dentro da propriedade particular, né? Então, tem locais que não é dentro, pessoal. Por exemplo, em Palmas, na Energisa,
a medição é do lado de fora, tá? Então, os medidores ficam todos do lado de fora nos sistemas prediais. Então, vai depender muito da sua concessionária, tá? Então, o que ela está falando, que deverão ser instalados preferencialmente, não está também obrigando a ser instalado dentro da propriedade particular, mas preferencialmente em locais de fácil acesso e dotados de boa iluminação, mais próximo possível da prumada. Pessoal, a prumada é a subida dos meus cabos para o sistema de alimentação dos apartamentos. Então, prumada, ou a gente chama de prumada, a gente chama de shaft, vai ser realmente o espaço, né, e a subida desses cabos para poder alimentar os meus apartamentos, etc. Tá? Então, prumada basicamente é isso, tá? Como alternativa, a instalação pode ser realizada na divisa com a via pública, tá? Como alternativa, então por isso que ele citou lá preferencialmente. Para os dois casos mencionados, não poderão estar localizados nos seguintes ambientes. Então, para os dois casos mencionados, tanto na divisa com a via pública, tanto preferencialmente dentro da propriedade particular, você vai ter algumas proibições dentro dos dois casos. Essas proibições estão inclusas escadarias e rampas, dependências sanitárias, dormitórios e cozinhas, não pode ser localizado no centro de medição. Recintos onde existam máquinas, bombas, tanques, reservatórios, fogões, também não. Locais sujeitos à ação de gases corrosivos ou combustíveis, também não. Inundações, poeira, trepidação. Então, aqui você tem que analisar a planta baixa, pessoal, e evitar esses tipos de locais, escadarias, rampas, né? Não colocar medição nesses locais, porque são locais de passagem de veículos, passagem de pessoas, né? Locais de alto risco também, como são locais de recintos de máquinas, bombas, que podem prejudicar aí, em caso de curto-circuito, incêndio, toda a instalação, tá certo? Então, muito cuidado com a localização do seu sistema predial. Outras observações que você pode encontrar na sua concessionária, pessoal. Nas edificações com até 4 andares e sem elevador, o centro de distribuição deverá estar localizado no primeiro pavimento, primeiro subsolo ou pavimento térreo, tá? Então, até 4 andares e sem elevador, aqui na nossa concessionária, o centro de medição deverá, então ela está obrigando estar localizado no primeiro pavimento, primeiro subsolo ou pavimento térreo. Para as edificações com mais de 4 andares e com elevadores, será permitida a instalação de vários centros de medição distribuídos em diferentes pavimentos, exigindo-se, no entanto, que cada um contenha no mínimo 12 medidores. Então aqui ela está fechando o kit de 12 medidores e está pedindo que faça-se a variação, né, entre os pavimentos. Não é que vai ter um medidor em cada pavimento, pessoal. Às vezes você tem um medidor que vai atender 2 pavimentos, um conjunto de medição que vai atender 2 pavimentos, outro conjunto de medição que atende mais 2, tá? Lembrando que esse conjunto de medição é muito simples, pessoal. Você tem um disjuntor geral, barramento, distribuição para os medidores e alimentação desses medidores. A gente vê muito aqui esse tipo de instalação em vários centros de medição distribuídos em diferentes pavimentos em unidades comerciais. Então, aqueles prédios comerciais, a gente vê bastante a medição nos pavimentos, tá certo? E para sistemas prediais 15, 16, 20 pavimentos, a gente costuma ver esse sistema aqui com todos os centros de medição localizados no subsolo, tá certo? É óbvio que aqui a gente tem que verificar sistema de queda de tensão, alimentação, verificação do mínimo que a concessionária exige, né? Então tem muitos sistemas envolvidos. O objetivo desse vídeo é só mostrar para vocês como é que funciona um sistema predial, para você já ter em mente a hora que começar um projeto predial, tá? Ele fala, pessoal, o centro de medição deverá possuir iluminação apropriada com comando exclusivo, independente das demais luminárias do condomínio. Então aqui a gente sempre procura orientar os arquitetos para encontrar um local para a gente poder colocar os nossos centros de medição, colocar também os nossos medição do condomínio, medição geral do condomínio. Então, como você pode observar aqui, nós temos o quadro geral de distribuição, que está alimentando, antes da proteção geral, a medição geral de serviço. Então aqui, como era um sistema com uma carga muito alta, né, para alimentação, a gente teve que fazer uma medição como se fosse um sistema do grupo A, né, do grupo de alta tensão, com sistemas de proteção geral, TC, caixa TC, medição, né, já falei isso aqui no canal. E aqui você vai ter um quadro geral de serviço que vai alimentar os quadros respectivos de serviço. Então aqui a gente vai ter uma infraestrutura para ele. Aqui você pode ver o quadro geral aqui você pode ver o quadro geral que está vindo aqui da subestação. Essa caixa aqui é uma caixa com dispositivo para lacre, né, que está no teto porque é uma energia não medida, que alimenta a medição geral do condomínio e alimenta o quadro geral do condomínio. E aqui, ó, você pode observar que no quadro geral de distribuição, você vai ter as alimentações para cada centro de distribuição
respectivo. E aí que você vai ter o disjuntor geral aqui correspondente. Ah, Moacir, uma pergunta muito comum. Você tem um disjuntor aqui desse centro de medição 1, certo? Que tem, vamos supor, 20 medidores. Vai ter que ter um disjuntor aqui e outro disjuntor aqui? Sim, pessoal. Então, você está protegendo trecho a trecho, tá certo? Então, se caso esse disjuntor falhe, você também vai ter uma proteção supletiva aqui no quadro geral, tá certo? Então, é muito importante que você tenha um disjuntor e tenha um outro disjuntor também no ponto de alimentação, um antes, né? E um depois também no ponto de alimentação, como é o caso aqui desses centros de medição. Então, você tem um disjuntor para cada centro de medição e você vai ter também um disjuntor aqui dentro do centro de cada medidor, tá? Então, disjuntor geral vai ter os barramentos, barramento para cada fase e um para neutro também, beleza? Certinho? Então, é assim que funciona e aqui a gente está obedecendo o que a nossa concessionária diz, que deverá possuir uma iluminação própria. Então, a gente previu de forma separada aqui, a gente colocou, você pode até fazer puxar um detalhe para você poder verificar esse detalhe e mostrar esse detalhe para o analista da concessionária, que aqui ele vai ter que analisar o projeto, né? Mas aqui ele tem um espaço exclusivo com iluminação apropriada, exclusiva aí para os centros de medição, medição de serviço, medição de condomínio e assim por diante, tá? Outras coisas muito importantes em sistemas compartilhados, subestação compartilhada. Observa só, pessoal, em estacionamentos, os centros de medição deverão ser protegidos em toda a sua extensão por uma armação de cano em aço galvanizado. Então, às vezes você vê esses medidores e você vê uma armação de cano aqui. É simplesmente para evitar que algum carro, né, algum veículo se choque aqui com a medição e acabe afetando a instalação elétrica e provocando acidentes de grandes proporções. Então, verifique se sua norma pede isso em sistema de estacionamento, porque geralmente aqui, se você colocar e não colocar esse cano aqui para proteger essa área em aço galvanizado, o seu projeto é reprovado na concessionária, tá? Então, o que ele está pedindo, mostrando as dimensões, posicionadas a 1 metro das caixas, com a altura de 70 centímetros, de modo a evitar o abalroamento por veículo, né? Evitar o choque de veículos aqui. Outra coisa muito importante que ele fala aí, no caso dos centros de medição estejam situados em áreas entre paredes, vamos supor que você tenha escolhido um corredor para o seu centro de medição, tá? De várias unidades consumidoras. Então, o que acontece? Se você estiver numa área e a distância mínima livre entre as paredes deverá ser de 90, para facilitar a leitura do pessoal que chegar lá da concessionária, né? Então, se você tiver um corredor muito pequeno, ou você pede para o arquiteto ampliar isso, arrumar um jeito de ampliar na fase do projeto, ou o que você tem que fazer? Procurar outro lugar no seu sistema predial, tá certo? Então, tem essas situações, você tem que estar muito esperto com isso, verifica o que as suas normas de várias unidades consumidoras pedem, tá? Geralmente, em algumas concessionárias, elas estão separadas, então, tem para agrupamento de 3, 4 medidores, ou então, ela está junto do fornecimento em tensão secundária de distribuição, como é o nosso caso. Então, verifica, analise, leia, tira um tempo para ler a sua concessionária para verificar esses pontos, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, mas já acompanha os nossos vídeos, se inscreve aqui, não custa nada, ativa o sininho das notificações, deixa seu comentário e sugestão de próximos vídeos aí para a gente poder fazer o melhor para vocês. Muito obrigado por você estar sempre com a gente, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.